tarde a todos. Meu nome é Jordana, sou nutricionista, especialista, né, na atenção ao grupo materno-infantil. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do manejo nutricional do diabetes gestacional. Então, quando a gente fala na disglicemia, que são alterações no manejo, no controle da glicemia no corpo da mulher ou do homem, né? A gente fala em uma alteração que acontece metabolicamente. E quando a gente fala da diabetes gestacional, ela é a disglicemia mais comum que acontece durante a gestação, tá? 16% dos nascidos vivos que são gerados por mulheres que tiveram alguma forma de hiperglicemia durante a gravidez podem gerar, desses 16%, 8% dos casos são de mulheres com diabetes diagnosticada antes da gravidez. Então, muitas vezes nós temos dois tipos de diabetes, aquele diabetes que era prévio, aquele diabetes que a mulher já tinha diabetes, mas ela não sabia que ela era diabética, e aquele diabetes que ele é desencadeado pelas alterações hormonais da gestação, tá? Então, 8% dos casos, quando acontece diabetes gestacional, quando tem uma alta desses 16% dos nascidos vivos que tem alguma forma de hiperglicemia, só 8% que são em mulheres que já tinham diagnóstico de diabetes prévio. E quando a gente fala da prevalência, o aumento da prevalência de gestações em mulheres com DM pré-gestacional, ela está acontecendo cada vez mais. Por quê? Porque nós temos um aumento de diagnóstico de diabetes na população mundial, né? Então, ela acompanha esse incremento da frequência de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 na população feminina em idade fértil, tá? Além disso, o que acontece? Nós temos a consulta de pré-natal para muitas mulheres. Infelizmente, essa é uma realidade ainda, tá? Não só no Brasil, mas como em vários países do mundo, em que a consulta do pré-natal é frequentemente a primeira oportunidade de rastreamento do diabetes, de maneira geral, na mulher adulta. Então, muitas vezes coincide com essa primeira consulta do pré-natal, a mulher descobre que está grávida, vai para a primeira consulta do pré-natal e é nessa ocasião que ela descobre que ela tem diabetes tipo 2, por exemplo, tá bom? E esse diabetes tipo 2, então quando a gente fala desse aumento da frequência de diabetes gestacional, ele tem também relação com essa primeira oportunidade da mulher de voltar a atenção para a saúde dela, tá? Então, muitas vezes, a primeira consulta de pré-natal é essa oportunidade. Então, muitas vezes, não é um diabetes que foi diagnosticado durante a gestação. Quando eu falar um pouquinho do conceito, vocês vão entender melhor o que eu estou explicando aqui. Então, a Federação Internacional de Diabetes, ela deixa bem claro no documento dela que essa é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade. Por isso que todas as mulheres, assim que elas descobriram que elas estão grávidas, um dos primeiros exames que devem ser feitos é a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a hemoglobina pós-prandial, porque essa é a janela de oportunidade que nós temos, ok? E aí, vamos falar um pouquinho do contexto, do conceito do diabetes gestacional e do diagnóstico, como ele deve ser feito. O diabetes gestacional, na gestação, então é um overdiabetes, foi um diagnóstico que foi diagnosticado na gestação, né? Ele é diagnosticado pela presença de níveis glicêmicos que atingem critérios do diabetes mellitus, normal, né? Fora da gestação, nas gestantes sem diagnóstico prévio de diabetes mellitus, tá? Então, eu trabalho aqui com uma faixa de glicemia diferente. Quando eu falo no diabetes mellitus gestacional, acontece uma intolerância aos carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação, porém não preenche os critérios de diagnóstico de diabetes gestacional fora da gestação. Isso é uma nomenclatura nova, né? Mas é o que está acontecendo agora. A gente fala em diabetes mellitus gestacional quando a mulher ela apresenta uma alteração da glicemia, mas essa alteração da glicemia ela ainda não é compatível com o ponto de corte para ser classificado como um diabético tipo 2, por exemplo, tá? E aí? Então, a gente primeiro tem uma hiperglicemia na gestação, que é uma classificação geral, né? Que
ocorre quando eu tenho um diagnóstico de diabetes prévio à gestação, então essa mulher ela já tinha conhecimento que ela era diabética antes da gestação, né? Ou é quando eu tenho que é classificado como diabetes mellitus pré-gestacional. Tratamento segue normal, não tem as adaptações de acordo com o ganho de peso, né? Muitas vezes essa mulher ela pode ter uma maior resistência à ação da insulina, então ela precisa de um acompanhamento. Mas eu tenho o outro lado, que são aquelas mulheres que não têm diagnóstico de diabetes gestacional, diabetes prévio, tá? Ela não tinha esse diagnóstico. E aí nós temos duas classificações. A paciente ela vai ser classificada com diabetes diagnosticado na gestação, quando a glicemia de jejum dela, uma medida pode ser confirmada por outra medida de glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, maior ou igual, né? Ou quando eu faço uma glicemia ao acaso e essa glicemia é maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, ou quando eu tenho uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Ou um TGO-TGP após 24 semanas, né? De 2 horas, sendo maior do que 200, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com pontos de corte, tá? Pontos de cortes diferentes. Foi diagnosticado durante a gestação, mas eu tenho valores diferentes, tá bom? Geralmente, a indicação é que se repita ou use mais do que um exame para fazer o diagnóstico. Então, eu tenho uma glicemia de jejum maior do que 126 e eu tenho uma hemoglobina glicada maior do que 6,5. Então, essa mulher, foi diagnosticada com diabetes durante a gestação, tá? E aí, se eu tenho um diabetes mellitus gestacional, eu já tenho uma diferença. Eu tenho uma glicemia entre 92 e 125 miligramas por decilitro, uma glicemia de jejum. Quando eu faço um teste de tolerância oral à glicose após as 24 semanas, eu posso ter uma glicemia de jejum entre 92 e 125. Após a 1 hora da infusão da glicose, vai ser maior ou igual a 180. E na segunda hora vai ser de 153 a 199. Se nesse momento que eu fiz o TGO-P, deu 200 ou mais, ela já vai ser diagnosticado como DM diagnosticado na gestação. E não diabetes gestacional. Entendem a diferença? E a recomendação da triagem, né? Na primeira consulta de pré-natal, tem que fazer a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. E quando eu tô lá entre 24 e 28 semanas, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Glicemia, fala que deve ser realizada a curva glicêmica, tá? Por ela ser mais sensível e capaz de diagnosticar a diabetes gestacional ou qualquer hiperglicemia que aconteça durante esse momento, tá bom? É um exame muito, muito desconfortável. Muitas pacientes têm muito problema, porque é um momento que a paciente já está mais sensível, né? A quantidade de açúcar. Tá, e aí, além disso, né, tem alguns critérios que a gente tem que observar. Hoje, na prática, todo paciente que eu atendo, até hoje, toda gestante, todas entre 24 e 28 semanas, elas têm chegado com a curva glicêmica. Mas e aí, quais são os critérios para esse rastreamento, né? Para diabetes ou pré-diabetes, né? O teste deve ser considerado em mulheres que já iniciaram a gestação com sobrepeso, então IMC maior do que 25. Se elas têm alguns dos pais com diabetes, se elas apresentam etnias de alto risco, se elas têm um histórico de doenças cardiovasculares, por exemplo, hipertensão, se alguém tem alguma alteração lipidêmica, ou seja, o HDL, colesterol baixo, ou triglicérides elevado, LDL elevado, é recomendado que faça essa investigação, né? Mulheres que têm diagnóstico de síndrome do ovário policístico, aquelas também é uma indicação que muita gente não sabe. Se a mulher ela tem um peso saudável, mas ela não pratica atividade física, também é uma indicação para ela realizar, né? E outras condições clínicas associadas como resistência à insulina, que são as manchas na pele em pessoas mais obesas, que a gente chama de nigrans
esqueci o nome agora em português, que são essas manchas que podem estar relacionadas a uma resistência à insulina, uma hiperinsulinemia, então o hormônio, a insulina está muito alto ali na corrente sanguínea. Pacientes com pré-diabetes, já tinham pré-diabetes antes da gestação, né? Mulheres que foram que foram diagnosticadas com diabetes gestacional durante a gestação, diabetes gestacional, elas devem ser testadas a cada 3 anos. O Ministério da Saúde, ele fala num período menor, né, testada novamente para glicemia de jejum. Ele fala uma recomendação no primeiro ano, pelo menos. E para todos os pacientes que têm o primeiro parto, né, mais ou menos há 35 anos. Que já quanto mais velha a mulher a gente fala que mais chances ela também tem. A idade também é fator de risco para diabetes gestacional, tá? E pessoas com HIV, porque muitos medicamentos que são utilizados, eles são hiperglicemiantes. Fatores de risco, né? Os principais fatores de risco são a idade, né? A idade tem um aumento do risco progressivo com o aumentar da idade, então mulheres mais velhas vão ter maior risco, e esse risco começa a aumentar consideravelmente a partir dos 30 anos, né? Mulheres com sobrepeso, obesidade, antecedentes familiares de diabetes, principalmente considerando os parentes de primeiro grau, pai e mãe, irmãos, antecedentes pessoais de alterações metabólicas, por exemplo, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7, síndrome dos ovários policísticos, hipertrigliceridemia, hipertensão arterial sistêmica, que são todos os critérios que também são utilizados para indicar o rastreio precoce, né? Doença cardiovascular, acanthosa nigrâncreas, gente, como tá difícil para mim falar essa palavra, uso de medicamentos hiperglicemiantes também, né? Por exemplo, corticoide, alguns medicamentos para tratamento do HIV, né? Antecedentes obstétricos, então aquela mulher que já teve uma gravidez, 2 ou mais perdas gestacionais prévias, diabetes mellitus gestacional em gravidez anterior, presença de polidrâmio, macrosomia, então às vezes a mulher ela não foi diagnosticada com diabetes gestacional prévia, mas ela teve o parto de um bebê macrosômico, né, acima de 4 quilos, teve um óbito fetal neonatal sem uma causa determinada anteriormente e uma formação fetal. Todos esses são fatores de risco, né, para o diabetes gestacional. Estudos também têm demonstrado outros fatores de riscos que ainda não são enumerados, né? Mas eles são levantados como uma possível hipótese ainda, então eles precisam ser melhor estabelecidos e esclarecidos, tá? Esses 3 aqui, eles estão na última diretriz de 2023 da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Que estão em discussão, que é a questão do baixo nível sérico de vitamina D nas mulheres quando engravidaram e durante a gestação. Naquelas mulheres que tiveram uma primeira menstruação, menarca precoce, menor de 11 anos, né? Porque a menarca precoce, ela está muito relacionada a alterações hormonais e também ela pode acontecer em mulheres que têm um excesso de gordura corporal, então talvez essa seria uma possível explicação, né? Distúrbios do sono, tanto quando a gente fala de sono prolongado, então uma sonolência muito grande, muitas horas de sono, mas também uma má qualidade subjetiva do sono no início da gestação. Por quê? Porque muitas vezes a dificuldade que a mulher tem para dormir ou um sono que não é reparador durante a gestação pode estar relacionado a alterações hormonais. E são esses hormônios que também vão ajudar numa ação contra-insulínica, tá? Então, isso também pode ser levantado como um possível fator de risco. Complicações perinatais associadas à hiperglicemia materna. Tá? Então, vou falar um pouquinho por que é tão importante a gente estudar o diabetes gestacional. Tão importante que a Sociedade Brasileira, ela traz hoje, não só a Sociedade Brasileira, mas como órgãos internacionais, elas trazem hoje orientações específicas para o diabetes gestacional, separada das recomendações
que são feitas para o diabetes tipo 1 e tipo 2, por exemplo, né? Porque existem várias complicações importantes que podem acontecer quando o diabetes não é diagnosticado, quando a mulher ela tem uma alta quantidade de glicose na corrente sanguínea, então uma hiperglicemia, tá bom? E tem flutuações também da glicemia durante a gestação. A Sociedade Brasileira de Diabetes, na última diretriz, ela elenca candidíase vaginal, maior susceptibilidade a infecções urinárias, e essas infecções urinárias podem estar relacionadas a malformações no bebê, desordens hipertensivas gestacionais, que também estão ligadas, né, com o paciente que tem um diagnóstico de DMG tem mais chances de ter doenças hipertensivas gestacionais, mais chances de ter um parto prematuro, presença de polidrâmio, que é muito líquido, né, durante a gestação, progressão ou início de complicações próprias dos diabetes mellitus em geral, né? Maior risco de hemorragia pós-parto e com esse maior risco de hemorragia pós-parto, também maior risco cirúrgico em partos cesáreos, tá? E isso aumenta as chances de mortalidade da mãe, tá? Em 10 a 63%, também aumenta o risco dessa mulher posteriormente ser diagnosticada com diabetes tipo 2, logo após a gestação e de dentro de 5 a 16 anos após o parto, tá? Se ela não tiver uma mudança de estilo de vida, ela realmente é muito suscetível. E também um risco elevado para desenvolver DMG em gestações subsequentes, tá? Elas têm mais do que o dobro de risco de diabetes tipo 2 e mais do que o dobro de risco de doenças cardiovasculares. Para o bebê, nós falamos, então, principal, que é conhecida há muitos anos, é a macrosomia fetal, que é um bebê grande, né, com mais do que 4 quilos. Muitas vezes esse bebê ele não é adequadamente formado, né? Risco de traumatismo durante o parto, porque é um bebê grande, né, na hora da retirada, principalmente de alterar, tirar o ombro do lugar, né? Risco de malformação, prematuridade. Muitas vezes a gestação ela tem que ser interrompida, porque tanto a vida da mãe como a do bebê está em risco. Prematuridade, hipóxia intrauterina e hipóxia neonatal, hipoglicemia neonatal. Por quê? Porque esse bebê ele tá ali dentro da barriga o tempo inteiro com uma grande quantidade de glicose que está sendo mandado para ele. Então, ele corre muitos riscos quando ele vai sair, né, ele sai desse ambiente, né, hiperglicemiante, ele pode ter uma hipoglicemia que precisa ser controlada, é um risco muito grande para o bebê. Hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, são vários fatores que estão relacionados. Além disso, quando a gente, vários estudos de acompanhamento que acompanharam um bebê de mães que tiveram diabetes gestacionais, demonstram que esse bebê ele tem um grande risco, né, por causa desse ambiente de grande quantidade de açúcar que ele foi exposto durante a gestação, ele tem um grande risco de obesidade. Existem alguns estudos que mostram que essa hiperquantidade de açúcar, essa hiperglicemia, ela pode gerar até alterações genéticas, né, que aumentam as chances desse bebê, além da obesidade, de ser diabético, de apresentar síndrome metabólica e hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, tanto na infância, e essa a gente sabe que é uma realidade que pode acompanhar até a vida adulta, tá? Pode ter sequelas de malformações e também, se for mulher, tem grandes chances de ter também diabetes gestacional, esse bebê nascido de uma mãe que teve diabetes gestacional. A macrosomia fetal ocorre porque a glicose, por que ela acontece, né, fisiologicamente falando? A macrosomia fetal, ela ocorre porque a glicose está em grande quantidade, ela que está na corrente sanguínea, ela vai cruzar a placenta, porque a gente tem uma difusão ali, né, simples, né, onde tem mais para onde tem menos, por mecanismo de difusão facilitada, e vai passar em maior quantidade para o feto. Então, ele vai estar hiperalimentado. Se eu tenho muita glicose, o que vai acontecer? Eu vou aumentar as minhas células de crescimento rápido do meu tecido adiposo, e vai ficar como uma reserva ali, né?
Como consequência, o feto desenvolve hiperglicemia, porque tem muita glicemia ali, então ele vai ter que produzir o quê? Muita insulina. E, por ter um pâncreas normal, ele vai desenvolver, então, uma hiperinsulinemia, uma grande produção de insulina. Então, a associação hiperglicemia e hiperinsulinemia estimula o crescimento fetal. Então, ele vai se crescer muito. E a glicose em excesso é armazenada como gordura no feto, causando, então, a macrosomia. E aumento da deposição de gordura, na maioria das vezes, ele vai acontecer no tórax, no abdômen. Aqui a gente sabe que a gordura androide, que é essa gordura abdominal, já apresenta o maior risco. A gente já tem vários estudos para vários fatores de risco, várias doenças metabólicas e cânceres, que essa gordura androide, ela é pior. Então, se esse bebê ele já nasce com essa maior quantidade de gordura abdominal, ele necessita de um acompanhamento maior, pelos riscos que ele vai ter tanto na infância como na vida adulta. Então, vocês conseguem perceber o tanto que a diabetes gestacional ela é uma doença que deve ser conhecida, né? Deve ser falada, deve ser diagnosticada, e ela é uma doença que causa prejuízos tanto para a mãe, para o bebê, como para o sistema de saúde. Ela precisa ser estudada e bem orientada, porque é prejuízo de curto, médio e longo prazo, né? E aí, voltando, a hiperinsulinemia fetal que acontece parece também ser um fator etiológico do atraso na produção do surfactante, que é a substância que ajuda na formação pulmonar, que leva então o aumento do desconforto respiratório que a maioria dos bebês nascidos de parto de mães que tiveram diabetes gestacional podem apresentar. O feto, então, ele vai se adaptar ao ambiente, ainda tem uma outra complicação, né? Que o feto, ele se adapta a esse ambiente intrauterino por meio de mudanças na expressão gênica. Então, ele vai alterar o gene, ou ativar genes que estavam silenciados, né? Em resposta desse ambiente com muita insulina, que vai preparar ele para nascer e viver em condições similares após o nascimento. Bom, então ele vai querer esse ambiente, ele vai estar apto a se desenvolver num ambiente que tenha uma grande quantidade de açúcar para ele, de glicemia, né? Uma hiperglicemia para ele, né? Então, mais importante, diagnostiquei diabetes gestacional, eu preciso controlar. Essa mulher ela tem que estar com uma glicemia controlada para a gente garantir tanto o controle metabólico dela, mas também para ajudar o desenvolvimento do feto, né? Então, é necessário controlar com rigor a glicemia materna elevada, porque além de reduzir as complicações perinatais, vai reduzir as complicações e os gastos e os malefícios mesmo a curto prazo e a longo prazo para a mãe e para o bebê, ok? Fisiopatologia da doença, né? Durante uma gestação saudável, o corpo materno ele passa por diversas mudanças fisiológicas, hormonais, cardiovasculares, circulação, coluna, osso, difusão facilitada, sistema gastrointestinal também tem alterações, a maior capacidade de absorver alguns nutrientes, né? O ganho de peso em si só é uma alteração mecânica importante também, né? Que a gente tem mais peso, o organismo da mulher ele estava preparado para suportar 60 quilos e de repente ele tem que estar preparado para suportar 70. Isso tudo são alterações fisiológicas importantes que podem estar relacionadas ao DMG. Por quê? Quando o organismo, por algum motivo, ele não consegue controlar também essas alterações, a gente tem maiores chances de diabetes gestacional. Então, quando as adaptações não acontecem corretamente, grandes são as chances do DMG, né? Durante a gestação, o lactogênio placentário, o hormônio do crescimento placentário, o estrogênio, a progesterona, a leptina e o colesterol e o cortisol, todos esses são hormônios que têm uma ação contra a ação da insulina, tá? E isso vai fazer com que haja um ambiente durante a gestação que promova um estado de resistência à ação do hormônio insulina, né? Então, claro, eu vou ter em resposta uma produção de mais insulina, maior quantidade de insulina. Então, meu fígado vai ter que trabalhar mais, produzir mais insulina.
E às vezes esse mecanismo de equilíbrio não acontece corretamente. Então, a gravidez ela representa estresse para o pâncreas materno em condições normais. Esse é capaz de manter a homeostase. Então, o pâncreas vai conseguir produzir, vai conseguir aumentar a quantidade de hiperglicemia e essa glicose ela vai ser colocada na corrente sanguínea de maneira adequada, porém, em alguns casos isso não acontece como deveria acontecer, e aí é quando a gente tem o diagnóstico de diabetes, né? E quando eu falo do diabetes gestacional, a gente tem uma investigação lá que eu falei, do PGO, da curva glicêmica, que ela é realizada a partir de 24 semanas. Por quê? É um momento que a gente aumenta mais as chances de ter um diagnóstico de diabetes gestacional, que é a partir da segunda metade da gestação. O estresse definido, né, como a incapacidade das células beta-pancreáticas em responder ao estado fisiológico, né, de resistência à insulina que acontece, resultantes dessas alterações hormonais do aumento dos hormônios contra-insulínicos, né, que são hormônios, a gente fala hormônios contra-reguladores da insulina, né, por que isso acontece? O principal objetivo de aumentar esses hormônios é para garantir um crescimento do feto e para garantir um aporte adequado de glicose ao feto. Então, nesse momento, o que nós temos é a tentativa do organismo de proteger a saúde do feto, né? Então, por diversos fatores, pelo próprio estresse fisiológico imposto pela gravidez e os fatores pré-determinantes, genéticos e ambientais, o ganho de peso é um deles, né? As células beta-pancreáticas tornam-se incapazes de sustentar uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia, né, instalando-se então uma hiperglicemia materna, que é quando a gente tem a alteração no exame da glicemia de jejum, tá? Mas que ainda não é tão elevada para o diagnóstico do diabetes que foi diagnosticado durante a gestação. E aí, quando a gente fala do tratamento, o tratamento ele é muito importante, ele tem que tem que ter objetivos muito claros, né? Então, tem que ter objetivo em curto, médio e longo prazo. O controle eficaz da glicemia, que é o principal objetivo do tratamento, ele vai aumentar significativamente a possibilidade de termos um parto com recém-nascido vivo, com idade gestacional a termo, crescimento proporcional, sem malformações, sem distúrbios respiratórios e metabólicos. A identificação de um grupo de mães e filhos com risco de desenvolver ao longo prazo desmetabolismo e complicações cardiovasculares. Então, se eu tenho esse diagnóstico, então eu tenho como intervir precocemente nesse binômio mãe e filhos. Custos, eu tenho um controle maior, né, de custos diretos e indiretos da assistência à saúde, porque eu vou saber como me programar e muita coisa pode ser evitada. Então, obviamente, eu diminuo os custos. E aí, então, quais são esses objetivos? Primeiro, eu tenho que focar na prevenção. Prevenir a obesidade, né, dessa paciente, trabalhar com ganho de peso, com controle do ganho de peso. Então, o Ministério da Saúde, ele orienta que as pacientes precisam ser acompanhadas em períodos menores. E a pré-eclâmpsia na gravidez, quando eu controlo o ganho de peso, eu também diminuo a chance dela ter outras complicações, como, por exemplo, a pré-eclâmpsia e as doenças hipertensivas específicas da gestação. O objetivo de controlar a hiperglicemia materna durante a gravidez, então tentar manter uma glicemia não muito alta e não muito baixa, ela tem que ser estável, né? Prevenir a obesidade e diabetes mellitus na prole, nos filhos, né? Prevenir o estabelecimento da tríade DMG, né, que é a miopatia, a hiperglicemia e incontinência urinária específica da gestação, que acontece, né, com fatores determinantes da infecção urinária que acontece a longo prazo nessas mulheres, tá? Então, esses são os objetivos gerais que são elencados pelo Ministério da Saúde. Tanto os documentos de 2019 como de 2021, eles elencam esses objetivos que devem ser cuidadosamente reformulados e revistos para cada paciente que vai ser tratada no diabetes gestacional. As adaptações do organismo materno na gestação predizem e aceleram o risco de doenças crônicas futuras, que também deve ser objetivo, a gente tem que ficar alerta, né?
tanto na mãe como na criança, o que deve ser levado em consideração na proposta terapêutica das gestantes com DMG, incluindo ações tanto na gestação, né, e também depois que esse bebê nasce, nas 6 semanas após o parto e pelo menos uma vez por ano após o diagnóstico, após o parto, tá bom? Então foi o que eu falei lá fora, porque antes, essas mulheres elas têm um risco muito grande de ter um diagnóstico de diabetes posteriormente, de 5 a 16 anos após a gestação, né? E essa criança também precisa de um estilo de vida, de um ambiente que seja contra, né, esse ambiente que ela foi exposto durante a gestação, obesogênico, né, que a gente fala. Então, essa é a recomendação que está escrita e delimitada no Manual do Ministério da Saúde. Na gestação, 6 semanas após o parto, que esses exames eles devem ser repetidos, exames de rastreamento, e pelo menos uma vez por ano após o parto. E aí, a gente tem que pensar em uma linha de raciocínio. O que deve ser feito? Primeiro, a gente tem que focar no diagnóstico precoce, rastreio em toda a primeira consulta de pré-natal. Descobrir início imediato imediato da terapêutica, que vocês vão ver que a terapia nutricional é o primeiro tratamento de escolha. Rígido controle glicêmico, a paciente ela tem que ser ensinada como fazer em casa controle da glicemia capilar. Diagnóstico das repercussões fetais, e o próprio material do Ministério da Saúde fala que a mulher ela tem que saber quais são os riscos para o bebê, ela precisa saber, a gente não, como profissional da saúde, a gente não pode omitir a ela, né, os possíveis riscos para o bebê. Momento da resolução da gestação, tanto o profissional tem que orientar a paciente que muitas vezes essa gestação ela vai ter que ser finalizada antes do tempo, quando tiver um risco para a mãe e para o bebê. E como também o médico que está acompanhando, a equipe que está acompanhando, tem que saber esse momento certo, né? E acompanhamento das medidas preventivas no pós-parto. Então, isso é um mapa, né, que o Ministério da Saúde coloca como deve ser esse acompanhamento. Aí, quando a gente fala, uma coisa muito importante é a adesão da gestante à terapêutica. E aí, para a gente ter essa adesão como profissional, a gente tem que saber explicar a importância de por que essa glicemia tem que estar controlada, né? O que vai ter de diferente na vida dela. Ensinar ela como é feito esse automonitoramento da glicemia capilar, mudanças na dieta, como que deve ser feito, o controle do peso corporal, exercícios físicos diários e, quando necessário, o uso da insulina. Segundo, orientação sobre as possíveis repercussões perinatais decorrentes desse descontrole metabólico e participar ativamente do controle vital fetal, que ela também vai ter que aprender como que faz essa contagem diária dos movimentos fetais. Essas recomendações, elas são do Ministério da Saúde. E aí, quando a gente fala das recomendações para gestantes com diabetes mellitus gestacional, primeiro, devem ser consideradas como portadores de DM prévio, sem tratamento, né? E aí, então, todas elas vão ser classificadas. Por exemplo, a gente sabe da importância da terapia nutricional, também do tratamento correto farmacológico no paciente com diabetes. É a mesma importância para diabetes gestacional. Eu falo que, para mim, até um pouco pior, porque agora não é uma vida só que está dependendo desse controle rigoroso, são 2 ou mais, né? Eu não sei se a gravidez ela é de um filho ou mais, ou gêmeos, enfim, né? Então, devem ser avaliadas em relação à existência de lesões em órgão-alvo, né? Que é o primeiro passo quando a gente tem um diagnóstico de um diabetes normal. Comorbidades, se existe alguma comorbidade, acompanhamento do controle glicêmico, ganho de peso, né, que deve ser muito bem acompanhado. E aí, esse controle de peso, ganho de peso, tem que tomar muito cuidado, porque eu já acompanhei pacientes com diabetes gestacional que não tiveram nenhum ganho de peso. Mas eram pacientes obesas, né, com obesidade mais avançada, e aí a gente tem que sempre conversar com o médico, a gente tem que ser capaz de estudar, de avaliar, e se a gente não se sente segura para isso, para avaliar uma ultrassom, para ver como que tá, para entender o que está escrito lá, a gente precisa conversar o tempo inteiro
com o médico, porque o importante é saber como esse bebê tá, como o crescimento dele está, tá? Nesses casos. Avaliação fetal, né? Malformações, alterações do crescimento, vitalidade fetal e volume do líquido amniótico. A assistência ela deve ser organizada, né? Deve ser multiprofissional e deve considerar condições financeiras e também as técnicas disponíveis que essa paciente, do grupo de pessoas, do grupo de profissionais que estão atendendo ela, do hospital que é referência para ela, tudo isso deve ser considerado. Então, aqui não vou falar, porque a gente já está bem adiantado, mas no material do Ministério da Saúde de 2021, que está na minha referência lá embaixo, fala que deve ser, a paciente com debilidade gestacional deve ser investigada para retinopatia, doença renal diabética, neuropatia diabética e doença cardiovascular aterosclerótica, assim como quando a gente tem o diagnóstico de diabetes prévio. Tratamento não farmacológico, ele vai ter o tratamento farmacológico, mas antes da tentativa do tratamento farmacológico, o Ministério da Saúde recomenda o tratamento não farmacológico, que deve ser feito pela tríade: terapia nutricional, exercício físico, quando possível, e monitorização da glicemia, tá? Então, o ideal é que os três andem juntos. Avaliação, daí quando a gente fala isso, o que a gente fala especificamente para a terapia nutricional? Primeiro, tem que ter uma avaliação antropométrica rigorosa, né? Acompanhar e orientar e adequar o ganho de peso semanal até o final da gestação, né? Isso aqui é muito individual, tem que ser feito com muita cautela, acompanhando com o crescimento fetal, né? Como que tá. E aí a gente tem uma recomendação que é a do Ministério da Saúde, do IOM, Instituto, que é internacional, do IOM de 2013, né, que é um ganho de peso, vai variar de acordo com o estado nutricional prévio, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente não conhece, a paciente não conhece o peso dela antes, então a gente pode trabalhar com a curva de Rousseau, né? E eu não vou colocar aqui, de Atalá, 1997, que ela fala assim: se eu for pegar a semana gestacional, porque muitas descobrem a gestação lá com 20 semanas, 24 semanas, e vou pegar qual que é o IMC que ela tá. Nessa semana, ele vai essa curva de Atalá, ela é capaz de me falar se ela é obesa, se ela é considerada obesa, sobrepeso, e aí a partir disso eu vou usar a recomendação de ganho de peso semanal de acordo com essa classificação de sobrepeso ou obesidade para essa paciente, né? E considerando também um ganho de peso total que ela deve ganhar. Eu sempre tenho que trabalhar com o mínimo, né? É o ideal, né? A nossa meta. E quando eu falo de gestante adolescente, eu vou trabalhar, o Ministério da Saúde fala para a gente trabalhar com o IMC por percentil, né? E aí, a partir do diagnóstico desse IMC pré-gestacional, eu vou calcular o ganho de peso por semana. Então, quando eu falo isso da avaliação antropométrica, depois a gente tem a avaliação dos hábitos alimentares, que é muito importante. Tenho que conhecer e avaliar a dieta habitual desse paciente, número de refeições. Gente, mais do que tudo, o diabetes gestacional, a gente precisa avaliar o número de refeições. A paciente não pode ficar muito tempo sem comer, ela tem que ter uma rotina alimentar. Funcionava muito comigo, diária alimentar, principalmente quando eu pegava uma gestante adolescente diabética, diabetes gestacional. Então, o diário alimentar funciona bem, porque aí a gente consegue perceber qual o alimento que está alterando mais a glicemia, por exemplo, quanto tempo ela está ficando sem comer. As gestantes diabéticas na adolescência, elas têm muita dificuldade de ter uma rotina alimentar, então o diário alimentar pode ser um instrumento muito importante. Grupos e quantidades de alimentos consumidos devem ser detalhados. Muitas vezes o paciente não sabe o que é o grupo alimentar, então tem que ter uma estratégia de educação alimentar e também de leitura de rótulos, tá? Conhecer e avaliar a sintomatologia digestiva do paciente, se a paciente tem náuseas, quais os horários que ela tem mais náuseas, se ela tem conhecimento, outra importância do diário alimentar, quais os alimentos que causam mais náuseas nela, vômitos, sensação de queimação, constipação, sensação de boca seca, tá? Outra questão muito importante é a questão da ingestão de alimentos que não são
não são alimentos, né? Por exemplo, terra, tijolo, que a gente vê muito, que muitas pacientes falam que podem estar relacionados com anemia, estresse, ansiedade, depressão nessa paciente. Então, a gente tem que investigar alimentos que são tabus, alimentos que são consumidos que não alimentos, né? Substâncias que são consumidas que não são alimentos, isso é muito importante. As orientações e a terapia nutricional, elas devem ser feitas individualmente, considerando o IMC, a idade materna, as atividades físicas realizadas ou que foram orientadas para que seja iniciado, o ganho de peso esperado, as condições socioeconômicas, as condições clínicas, visando o controle glicêmico e os resultados obstétricos e perinatais favoráveis. Para mim, o foco é esse, né? O controle glicêmico e os resultados obstétricos e perinatais favoráveis. Com esse público, a gente não pode ficar tão presa ao ganho de peso, porque estou falando mais com ganho de peso menor do que o recomendado. Toda vez que a gente tem um ganho de peso semanal maior do que recomendado, ele precisa ser visto cautelosamente, tá? E o Ministério da Saúde, ele recomenda ele não recomenda, assim, porque a gente tem que calcular, mas assim, ele não recomenda micronutrientes específicos, ele não recomenda suplementação, ele recomenda uma estratégia de orientações gerais, né? Que seria a adoção de alimentação saudável conforme o guia alimentar, né? Fracionamento das refeições, não omitir refeições, isso é muito importante, ou ingerir alimentos fora dos horários determinados. Ou, por exemplo, uma coisa que acontece muito, muitas pacientes, elas consomem muitos sucos, né, durante o intervalo, durante as refeições, esses sucos geralmente têm muito açúcar, né, então é melhor consumir a fruta. Sugerir a questão de apreciar a refeição, só consumir a refeição sem o uso de tablets, computadores, ou outra forma de distração, né, porque a paciente acaba comendo mais do que ela deveria. Desestimular o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, porque a gente vê que muitas pacientes, pela correria, e pela angústia de não ter um episódio de hiperglicemia nem hipoglicemia, muitas vezes elas começam a substituir a alimentação mais in natura por alimentos processados. E muitas vezes esses alimentos processados são aqueles mais caros, que têm alegações funcionais. Light, idade. Então, a gente tem que trabalhar com isso e ensinar a leitura dos rótulos, né? Porque muitas vezes esses alimentos, eles são ricos em sacarose, glicose, xarope de glicose, frutose, que são alimentos que não devem ser utilizados. Orientar o uso de óleos vegetais, estimular o uso de temperos naturais também, em detrimento do sal. Outro motivo para a gente orientar a paciente que ela não deve consumir alimentos processados é porque a maioria deles tem o sódio de adição como forma de conservação, então está aumentando, a gente sabe que a gente já tem um risco de doenças hipertensivas na gestação, então esse consumo de sódio ele deve ser muito bem controlado, então diminuir o consumo de sal, tanto dos alimentos processados como também o sal adicionado na alimentação, então por isso a importância de estimular o uso de temperos naturais, né? Ter as preparações, por exemplo, uma programação, né, de refeições também ajuda muito. Estimular o consumo de sementes, por exemplo, girassol, gergelim, linhaça, abóbora, castanhas, que podem ser ótimos para lanches, né, merendas, né, entre as refeições principais, né, que podem ser também adicionadas em iogurtes, consumidas junto com frutas, né, porque além de ser opções que são ricas em fibras, tem gorduras saudáveis, que dá mais saciedade, elas ainda ajudam no controle glicêmico, por ter fibras e por ter gorduras saudáveis, né? O Ministério da Saúde, ele fala, e também no próprio Manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, fala que eles não recomendam expressamente que se a gente utiliza a contagem de carboidrato, mas a gente pode fazer. Claro que para você usar a contagem de carboidrato, existem alguns casos que é sim útil a gente usar a contagem de carboidrato, mas vai depender de paciente para paciente, né? Mas eles recomendam a utilização de índice glicêmico.
Mas quando a gente fala do índice glicêmico, para mim, quando a gente orienta a paciente a consumir um maior consumo de fibras, né, e a não comer, não consumir um alimento apenas uma fonte de carboidrato, uma refeição, juntar com um alimento fonte de gorduras saudáveis, como por exemplo as nozes e as castanhas, nós já estamos trabalhando sem saber, né, entre aspas, para reduzir esse índice glicêmico daquela refeição, aquela carga glicêmica daquela refeição, né? E é importante que a paciente tenha uma ceia, tá? Que é esse lanche antes de dormir, para ela não ficar um período muito grande de se alimentar no período noturno, tá? Existem alguns estudos que até demonstram que essa presença de um lanche noturno, uma ceia, né, ajuda até na qualidade do sono da paciente, e com isso vai melhorar o controle metabólico e vai melhorar a alteração da glicemia, né? E a orientação do Ministério da Saúde, ela fala que essa ceia ela deve conter, em média, 25 gramas de carboidrato, além de proteínas ou lipídios, justamente para manter essa glicemia noturna mais estável. Porque é um momento que tem uma grande alteração hormonal e pode ter tanto hiperglicemias como hipoglicemias que podem ser nem percebidas, né? E essa orientação da C, inclusive, ela é utilizada em todas as maternidades públicas do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar em duas grandes maternidades públicas, uma em Goiânia e uma em Brasília, e a gente percebia que a simples adoção, por exemplo, de um mingau de aveia na ceia noturna era muito bom para controlar a glicemia. Por quê? Porque o mingau de aveia ele tem a fibra, ele tem uma boa quantidade de proteína e uma grande quantidade de lipídios. Então, ele consegue manter a glicemia dessa paciente. É um exemplo de um alimento que eu lembrei agora, que ajuda a manter essa glicemia constante. E aí, aqui, é porque a gente fala assim, aí muitos pacientes perguntam, alunos perguntam, e o uso de edulcorantes? Apesar de o uso do edulcorante não ser recomendado, ele pode ser utilizado, tá? De maneira moderada. A gente não deve orientar a paciente, essa não é uma orientação, a gente tem que fazer de tudo para que ela consiga não adicionar o sal de açúcar, mas a gente sabe que na realidade isso é muito difícil. Muitos pacientes não vão conseguir. Assim como vão ter pacientes que preferem comer sem o açúcar do que adicionar o edulcorante, né? Então, mesmo assim, a gente tem os alimentos também que com alegações funcionais, light, diet, que muitas vezes são ricos em edulcorantes. Então, a gente tem que contabilizar isso também. Então, tem que ser muito cauteloso esse estudo, né, do uso de adoçantes. E a recomendação, ele deve ser moderado, não ultrapassando as quantidades máximas de 6 sachês ou 15 gotas por dia. Nossa, doutora, mas é muita coisa. Não é. Para quem usa adoçante, geralmente os pacientes usam muito mais do que isso, tá? Essa é uma tabela que vocês podem achar na minha referência do Ministério da Saúde de 2021, que é muito bom a gente ter, né, para sempre consultar, para saber as recomendações. E aí, quando a gente fala das distribuições, né, que não é um enfoque muito grande do material do Ministério da Saúde, mas a gente tem uma faixa de referência. O cálculo de energia ele vai ter que ser considerando o ganho de peso esperado, né, dessa paciente, então eu preciso a mais. Eu gosto muito de um cálculo que é bem antigo, que eu aprendi na graduação, que é quantas quilocalorias a mais eu preciso para ter 1 quilograma de ganho de peso. Então, eu faço uma regra de 3 e consigo estabelecer, dividir durante aquele mês, né? Calculo quanto tempo eu vou ficar sem minha paciente e distribui durante a refeição. Para mim, dá muito certo quando a gente fala de uma paciente com diabetes gestacional, tá? E aí, porque eu vou considerar o IMC, vou considerar quanto de peso que ela precisa ganhar. Pode ser que para outra semana precisa ter um controle de ganho de peso mais rigoroso. A gente vai, ou para o outro mês, então a gente vai calculando especificamente e adequando as quantidades, né? Mais uma vez eu falo da importância do diário alimentar, que pode funcionar muito para esse tipo de paciente.
Carboidratos, a recomendação é seja de 40% a 55% do VET, sendo que esses carboidratos a gente tem que fazer com que essa paciente consuma mais carboidratos integrais, sempre uma alimentação rica em fibra. A aveia é um alimento muito bom para trabalhar com diabetes gestacional, tá? As fibras têm que ser no mínimo 28 gramas por dia. Então, por isso que a gente sempre faz uma primeira avaliação bem detalhada do consumo alimentar para a gente saber. Quando eu fiz especialização no Hospital das Clínicas, eu trabalhei com gestantes para o meu TCC, né? Com a minha monografia de finalização. E uma das coisas que a gente avaliou foi o consumo alimentar. E foi perceptível como uma das coisas que é muito baixo no consumo alimentar dos pacientes é o consumo de fibra. Ele é muito baixo. Então, a gente sempre tem que tentar aumentar aos poucos. E aí a gente tem uma questão de muitas pacientes terem problema com reclamar muito de flatulência, né? Então a gente tem que ver o que causa desconforto para retirar, mas a gente tem que sim priorizar o consumo de fibras, né? E a sacarose, ela sempre tem que estar com menos de 5% do VET. E aí, alguns alunos perguntam em relação ao uso de carboidrato. Eu posso fazer uma dieta high protein para paciente durante a gestação? A maioria das recomendações não recomendam. Eu não consigo utilizar nenhuma dieta high protein para nenhuma paciente gestante, tá? E a recomendação do Ministério da Saúde é que tenha no mínimo 175 gramas de carboidrato por dia para as pacientes com gestantes, né? Que a gente sabe que geralmente, dependendo do peso da paciente, vai ser bem maior. Proteína de 15 a 20% do VET, sendo que tem a recomendação de uma ingestão mínima de 71 gramas por dia. E pode-se estimar a ingestão recomendada considerando mais ou menos 1,1 gramas de quilogramas por dia. Lipídios de 30 a 40% do VET, sendo que isso aqui a gente tem que ver, porque a gente tem que pensar na qualidade da gordura da dieta da paciente, na verdade, da qualidade da gordura da dieta da população em geral. Mas quando eu falo de um grupo que tem risco, que apresenta risco para doenças cardiovasculares, eu tenho que estar muito atenta, né? Menor do que 6% de gordura saturada, menor do que 300 miligramas de colesterol por dia. Os ácidos graxos trans devem ser evitados, como para a população normal, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso eu volto na questão de reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Ômega 3, mínimo de 2 porções de peixes por semana, com exceção de preparações fritas, evitar preparações fritas. E alguns estudos mostram que o ômega 3, nesse caso, seria melhor de fontes alimentares do que suplementação. E a suplementação recomendada seria mais de algas marinhas, tá? Pelo risco de contaminação, pensando que a paciente ela está num período de divisão celular, embriogênese e risco, né, de contaminação para o feto. Então, essas são as principais recomendações que devem ser aderidas e adaptadas com cada paciente, né? E as minhas considerações finais, né? Nós temos sempre que trabalhar e pensar no impacto do diabetes gestacional na saúde da mãe e do bebê, né? Curto, médio e longo prazo. E essa paciente, ela precisa estar ciente disso. Que isso Jordana, você está falando com a cultura do medo. Não é isso, é porque isso vai garantir que ela tenha a liberdade de escolher ter o controle mais adequado ou não, de priorizar isso ou não. É muito importante que ela saiba. Atendimento ele deve ser multiprofissional, precisa ser multiprofissional, mas principalmente tem que ter uma adesão, conscientização da paciente. A abordagem terapêutica pode ser flexível, porém precisa ser monitorada constantemente e deve ter uma rotina. Eu falo da abordagem terapêutica aqui, eu estou falando especificamente da nutrição, mas eu acho que de maneira geral, né? Importância da comunicação e entendimento entre os diferentes profissionais e também
com os pacientes e também com os familiares que estão mais perto dessa paciente, porque ela precisa de ajuda. É um momento muito difícil, um momento muito delicado. Ela já tem várias adaptações hormonais na gestação e aí ela tem que entrar com algumas restrições para a saúde dela e para a saúde do bebê nesse momento tão delicado. Então a gente precisa ter uma conversa e que os outros familiares próximos estejam cientes também. É preciso, para o sucesso da terapia nutricional, a gente precisa ter uma rotina, que não quer dizer que seja uma monotonia alimentar, não é isso. Precisa ter uma rotina, horários bem estabelecidos, alimentos bem distribuídos, né? Que muitas vezes a paciente ela confunde essa rotina como monotonia e aí gera medo, gera insegurança e baixa adesão, tá bom? É isso, essas aqui são as principais referências que foram utilizadas. Agradeço pela atenção. Obrigada.